E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, mas também temos muitas informações importantes que precisamos comentar. Vamos começar o vídeo falando sobre o governo, não vou adiantar o resumo porque é o nosso primeiro tema, para depois falarmos de uma fala importantíssima, na verdade até ameaçadora, que o FHC fez sobre as eleições de 2022. E a Gleisi Hoffmann já entrou em campo para dobrar a aposta. Após isso, vamos falar sobre a direita, as últimas confusões, temos que comentar no vídeo de hoje, falar brevemente da pandemia, depois falar brevemente de um assunto que é bem complicado. Ontem, uma ministra do TSE, ela deu entrevista para a revista Marie Claire, onde ela fala sobre o Telegram. Se não entender o tamanho da confusão, envolve inclusive, quem sabe, uma proibição do Telegram no Brasil. E a OAB também vai monitorar, passar um pente fino em quem tentar descredibilizar, o processo eleitoral brasileiro. Após isso, vamos entrar no nosso dossiê. Aqui é a Karina Sérgio Moro, tá aqui o pré-sal do MBL, tá ali o Alberto Youssef. Dossiê, a mão invisível, um doleiro, bancos, um juiz, um grupo de jovens garotos, como todos eles podem estar juntos. E não estou falando apenas do fato que o MBL vai embarcar de vez no trenzinho do Sérgio Moro, vão se filiar aí, ao partido do ex-juiz. A confusão é grande, Alberto Youssef volta aí, para os holofotes, e essa foto ali do Moro atrás das grades, vocês também vão entender, porque aquela confusão do TCU tá tomando, assim, proporções homéricas. O nível de escândalo, e as pessoas que estão sendo envolvidas, agora até o senador Alessandro Vieira entrou em campo para tentar proteger o ex-juiz da Lava Jato. Mas vamos começar aqui sobre o governo. Ontem eu vi um post, assim, que eu achei interessante. A Anitta, ela compartilhou aqui o post do Bolsonaro e ela fez uma fala interessante, que ela diz o seguinte, ó: Oi tio, oi tia, quer ajudar Bolsonaro a ser reeleito? Eu falei, pô, eu não sei se os tios querem. Eu quero. Pega esse print e passa pra frente. Vamos fazer a nossa parte e divulgar os feitos do governo. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Eu falei, pô, cara, realmente assim, a gente comenta de muito assunto sério. Eu acho que às vezes desmentir, mostrar o que tá acontecendo, mostrar outro lado é extremamente importante, porque notícia boa você compartilha de forma rápida. Eu falei, pô, é importante, vou tentar me atentar e tentar, às vezes, quem sabe, no início do vídeo, todos os vídeos, tentar, Pô, traz a notícia, porque não falta notícia boa. Colocar assim, abrir o vídeo com a notícia, duas notícias, antes de prosseguir, ver se cria esse hábito. E aí, Bolsonaro postou nas redes sociais o seguinte, ó: Nordeste, água potável. Por meio da implantação de sistema de dessalinização, chega mais água às comunidades rurais do semiárido com água de qualidade. São 903 sistemas de dessalinização em operação e 247 municípios são beneficiados pelo programa Água Doce. Mas, obviamente, não ia ficar só com essa notícia boa. Vejam só, ontem, passeando nas redes sociais, eu falei, pô, trazer alguma notícia boa, que essa ideia a Anitta já trouxe. E melhor do que trazer uma notícia boa, quem sabe um compilado de boas ações. Eu me deparei lá com o perfil do novo ministro do Meio Ambiente. Nunca acompanhei de perto o trabalho dele. Ele fez lá um artigo que ele não fala só sobre o período que ele está à frente da pasta, mas o governo Bolsonaro como um todo. Alguns avanços no meio ambiente eu achei extremamente interessante porque se conecta com vários temas que estamos conversando nos últimos meses, nas últimas semanas. Ele publicou na Folha de São Paulo e falou o seguinte, ó: ambientalismo de resultados. Entregar resultados. Realmente o governo Bolsonaro é um governo de resultados. E olha só, quem acompanha o noticiário sobre o meio ambiente talvez não saiba tudo que aconteceu nos últimos 3 anos. Com certeza não sabe. Se acompanha só o noticiário, meu Deus, Bolsonaro está tocando fogo na Amazônia. Priorizando cidades, parques e florestas, encerramos 20% dos lixões a céu aberto, criamos um novo modelo de concessões de parques, lançamos o maior programa de pagamentos por serviços ambientais do mundo e tivemos uma participação relevante na criação do mercado global de crédito de carbono durante a COP26. Nas cidades, o programa Lixão Zero erradicou desde 2019 645 lixões. A esquerda fala tanto, em proteger o meio ambiente, proteger as pessoas, sustentabilidade. Gente, o lixão é basicamente você jogar lixo a céu aberto, que muitas vezes pode ser infeccioso, contaminar o solo, às vezes se tiver algum lençol freático embaixo, contaminar as águas que vai para casa das pessoas e tudo mais. E fora, todo o risco das pessoas que estão expostas, revirando lixo. É um foco para ratos, sabe? Não é um foco de coisa boa, não é um foco de doenças. 645. É um número expressivo.
a céu aberto, né, com soluções inovadoras, tais como o primeiro leilão de conversão de lixo em energia. Olha só, não basta fechar o lixão, tem que tentar tirar algum proveito, transformando em energia. E novos sistemas de coleta e reciclagem para medicamentos, eletroeletrônicos e baterias automotivas. É só dar fim. Não, é tentar realmente reciclar, transformar energia, tentar tirar proveito do lixo. Nos parques, o novo modelo de concessões desenvolvido atrai investimento privado tanto para o ecoturismo quanto para a proteção ambiental. Dois setores diferentes. 4 parques já foram concessionados e, com o Parque Nacional do Iguaçu, serão 4 bilhões em 30 anos com aportes obrigatórios, em que a maioria dos recursos é aplicada no próprio parque. Calma lá. O trabalho integrado entre os Ministérios do Meio Ambiente, Defesa e Justiça, com IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Senzipan fortaleceu o combate de incêndios e o desmatamento, o que acusa o governo de basicamente tocar fogo na Amazônia. Nossas metas para este ano são ampliar o turismo em parques naturais, efetivar a remuneração para quem cuida de floresta nativa e reduzir drasticamente o número de lixões. Tudo em parceria com a iniciativa privada, que realmente faz o Brasil se desenvolver em equilíbrio com a natureza. O governo federal segue com a política de meio ambiente racional e responsável, desenvolvendo projetos e ações para melhorar a qualidade ambiental nas cidades, parques e florestas e defender os interesses nacionais nas negociações climáticas. Ponto. E olha só, aqui poderia ser apenas uma notícia boa, interessante, bacana, mas não, isso aqui tem muito mais por trás disso. Aqui é a típica matéria que se conecta com um tema que eu venho batendo na tecla assim, de forma incessante nas últimas semanas, que é compliance, ESG. Olha só, enquanto a turminha da esquerda, a turminha do Moro, do Lula, eles pedem por mais Estado, mais regulamentação, colocar mais regras para tornar cada vez mais difícil empreender no Brasil. Lembra que o Moro, basicamente já fez um aceno para os irmãos Batista, da JBS, porque o Chico Graziano, que é cotado para ser o ministro, o super ministro que o Moro quer juntar meio ambiente e agricultura, uma coisa só. O Chico Graziano falou o seguinte, que o agro moderno não tem medo do meio ambiente, ou seja, as regulamentações que virão, quem se modernizar, quem tiver dinheiro igual a JBS, não terá medo. Já quando você olha o governo Bolsonaro, o pessoal está preocupado em trazer a iniciativa privada para perto, em vez de criar oligopólios, onde só a JBS vai conseguir operar de tantas regras, não, vamos pulverizar, vamos tentar procurar diferentes setores, diferentes iniciativas, vamos procurar caminhos para, remunerar pessoas. É lucrativo cuidar do meio ambiente. A gente não vai colocar mais regras, a gente vai colocar incentivos para você cuidar. Enquanto o pessoal reclama das políticas do governo e tudo mais, e abraçam essa pauta da mudança climática e tudo mais, e defendem que você deixe de comer carne, não é porque vai ficar caro, não, é porque você não deve comer, porque o boi bufa demais. O governo Bolsonaro defende os interesses nacionais nas negociações climáticas. É o nosso país, nós mandamos. Nenhum organismo internacional vai mandar aqui, não vai colar. Você percebe assim, não é apenas uma notícia boa, é você ver como todo o paradigma de um governo, todas as medidas, todo um viés que o governo adota é completamente diferente do que a oposição defende. São caminhos completamente opostos. E aí você vê, olha o MP, que não pode colocar freio. Se você colocar freio no MP, é PEC 5, PEC da vingança. O MP de Rondônia entra na justiça contra a lei que proíbe a destruição de bens apreendidos em fiscalizações ambientais. Pra que destruir o bem? Se o cara realmente fez alguma coisa errada, pega o bem, deixa o bem separado, faz uma doação pra outra coisa que preste. Qual é o bem apreendido numa serra elétrica? Tem gente que precisa de serra elétrica pra algo útil, faz a doação. Às vezes o próprio governo utiliza. Às vezes aí você pega os bombeiros, faz uma operação na mata, às vezes tem que resgatar alguém, às vezes tá uma mata fechada, galho, você pega a serra elétrica, vai cortando as coisas. Pra que destruir? Mas não. A Assembleia Estadual tomou a decisão, a Assembleia, os deputados eleitos, mas o Ministério Público extremamente iluminado é contra. Não é contra. É contra. Enfim, vamos adiantar que tem que ser rápido, faltou 8 temas. Esse daqui eu acho que vai ser um pouco mais rápido, mas não menos importante. Olha, isso daqui também envolve as diferenças entre o governo Bolsonaro e qualquer outro tipo de governo, porque eu acho que está todo mundo bem junto e misturado. O FHC deu a entrevista. Eu já vou para a fala dele.
Espero que termine esse governo Bolsonaro o quanto antes. Antes que o estrago seja muito grande. A volta não é difícil. Aqui tem 2 informações. Era até para eu ter grifado aqui esse final também. Ó. A volta não é difícil. Primeiro ponto. Percebam que enquanto muita gente acusa o governo de não fazer nada, que isso, aquilo, outro, o FHC está falando, cara, eles estão mudando muita coisa. Ao longo dos anos, foram várias nomeações para vários cargos que, assim, fica às vezes até se aposentar. Não é só o Supremo, os tribunais regionais. Esse ano aí, Bolsonaro deve indicar mais de 70 desembargadores. Então, o FHC está preocupado. Imagine um novo mandato do Bolsonaro. Mais nomeações, mais mudanças. A Rouanet, né, por exemplo, fechou a torneira, mas muita gente ainda está conseguindo, né? Se o Lula reabrir, o pessoal volta. Mas mais 4 anos aí na esquerda vai ter que repensar em muita coisa. Então, olha só, o estrago já está sendo feito. Para quem esperava um combate contra aí o governo, né, que o FHC começou e o Lula dobrou a meta. E ele diz, ó, a volta não é difícil. O pessoal que está no oba-oba, voltar, mudar no ponto que está hoje, com a volta do Lula, cara, no estalar de dedos, o PT tem a máquina na mão, só o Partido dos Trabalhadores, né, o PT tem mais de 1.600.000 filiados. Só pensa nisso. FHC naturalmente falava da política externa, embora a frase caiba à perfeição para qualquer área do governo Bolsonaro. Eis como o presidente conclui seu pensamento. Olha só, é fácil voltar porque um país como o Brasil tem um peso específico e colocando o seu peso a favor da integração. Integração é o mesmo objetivo, né, que o Lula vai para o México, né, conversar lá com o López Obrador, que é integrar a América Latina, que é a meta do Foro de São Paulo. Integração, ou melhor, do diálogo com vários países vizinhos. Sua voz será mais forte. Olha só, vamos integrar o Brasil. Não à toa, né, que tem vídeos do Maduro, você coloca aqui na plataforma Foro de São Paulo, tem um vídeo que achei de 20 e poucos minutos, 21 minutos, se eu não estou enganado, que aparece o Maduro ou é o Chaves. É um dos dois, mas falando Lagran Brasil. Esse projeto aí, né, de integrar a América Latina. Não é difícil não, viu? Só basta eles voltarem para o poder que todas as mudanças serão jogadas no ralo. Quer um exemplo disso daí? Várias medidas. Vamos pegar a Secretaria de Cultura, que essa ideia é fácil de entender, todo mundo já ouviu falar da Lei Rouanet. O que vem sendo feito até então são mudanças de portaria, notas técnicas, diversas coisas que, assim, é na canetada da própria secretaria. Não são através de mudanças na lei e na Constituição. Tanto que seria importante que os deputados também se movessem para avançar com esses temas. Uma vez que o PT volta ao poder, o próximo presidente, o próximo secretário, numa canetada, eu desfiz tudo. Mamata voltou. A torneira reabriu. E aí a Gleisi Hoffmann já está mostrando, ó, PT estudará mudanças na Previdência após contra-reforma trabalhista. Dobrou a meta. Não tá difícil não, a gente vai voltar, a gente vai colocar o Brasil de volta, né? Sei lá, no século XIX. No século XIX. Vamos voltar. Vamos proibir o computador. E ainda você vê, ó. O PT avalia criar consórcio de produtoras para fazer campanha eleitoral de Lula. Enquanto a gente está penando, está brigando, diversas confusões na direita, a gente já vai entrar nesse assunto, tá lá o PT já unindo um consórcio de profissionais de imprensa para fazer o trabalho. Mas vamos adiantar para falar da direita, que tem muita coisa para falar, e vamos conversar com confusão. Centrão não garante apoio a candidatos bolsonaristas nos estados. São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará, Maranhão, líderes e parlamentares de partidos como PL, PP e Republicanos, tripé de sustentação do governo Bolsonaro, resistem a romper com adversários do Palácio do Planalto e traçam saídas para manter espaços em círculos petistas ou do PSDB. Confusão. Levantamento feito pelo Estadão com dirigentes de partidos mostra que o Lula já tem palanques negociados em 18 dos 27 estados e Bolsonaro, por sua vez, acertou até agora 14. Até isso a gente está distante, né? Bolsonaro, em tese, já teria 14 palanques estaduais, candidatos aí para pontuar. Lula já tem 18 dos 27. E até chegar em outubro, eu tenho certeza que o PT vai ter, né, às vezes mais de um por estado. Para conseguir filiar Bolsonaro ao PL em novembro, Valdemar prometeu romper acordos regionais com o PT e tucanos. Agora, porém, tem sido pressionado por seus pares, né, os filiados do PL, a liberar os diretórios regionais na campanha ou ao menos permitir que o PL adote posição de neutralidade nas disputas para governador. O cenário tem causado mal-estar entre aliados do presidente e acusações de traição por parte de tucanos. Qual o motivo?
Dória abriu espaço tanto para o PL quanto para o PP no primeiro escalão e agora espera respaldo tanto na sua campanha quanto na campanha do Rodrigo Garcia. Pragmático, o Centrão tem alianças de centro à esquerda, como sempre foi. O presidente do PL no Piauí, por exemplo, é secretário no governo do Wellington Dias, que é do PT. Mesmo com a filiação de Bolsonaro, Fábio Xavier continua à frente da pasta da cidade até o prazo legal para a desincompatibilização em abril e vai indicar o substituto. No Ceará, o presidente regional do PL, Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, é um conhecido aliado do Camilo Santana do PT e dos irmãos Ferreira Gomes. Porém, tá dizendo que, pelo menos lá no Ceará, parece um pouco melhor do que no Piauí, o PL pode lançar ao governo o deputado Capitão Wagner, atualmente no PROS, e eu acho que Bolsonaro estava apoiando ele aí para ser candidato a prefeito lá de Fortaleza. Ainda sobre o PL, apesar do interesse dos bolsonaristas em rivalizar com o PT, Gonçalves não declarou apoio a Capitão Wagner e anunciou sua pré-candidatura. A expectativa do grupo do presidente é de que o prefeito perca o partido para o deputado estadual André Fernandes. Que acho que o André todo mundo conhece. O André fazia vídeos no YouTube no passado, assumiu acho, uma das principais vozes lá para lá de Fortaleza. Acho que todo mundo conhece. Quem não conhece o André Fernandes, pô, tem acho que 1 milhão de seguidores lá no Instagram, que acho que é a maior rede dele. Ele trocou aí o Republicanos pelo PL. A saída de Gonçalves do PL, caso confirmada, pode significar a perda de importantes prefeituras. A deputada estadual, doutora Silvana do PL, confirmou que a busca pela neutralidade formal é uma estratégia dos aliados do PT. Afirmou, porém, que isso não será tolerado. Na outra eleição, o Valdemar deixava claro que a gente podia apoiar quem quisesse, mas agora deixa claro que fez acordo com Bolsonaro e não pode quebrar. Esse final, me acalma um pouco. Realmente espero que o Valdemar cumpra os acordos que ele firmou com Bolsonaro do início até o fim, sem mais bola nas costas. Vendo tudo isso daí, mais uma vez, eu só tenho uma coisa a falar. Precisamos, mais do que nunca, focar na construção de uma base a nível de legislativo, tentar entender, procurar os candidatos, ver quem são as pessoas. O legislativo é a parte mais importante. A gente já sofre o primeiro problema, que é a falta de quadros. Eu desconheço, eu conheço alguns nomes que vão aparecer, alguns nomes, inclusive, de várias áreas de afinidade dentro da direita. E a gente, além de não ter nomes, a gente já sofre o problema dos partidos. Olha as confusões que nos aguardam aí até as eleições de 2022. Tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida. E sobre esse tema centrão, muita coisa se fala, muitas críticas são feitas nos últimos dias nas redes sociais. Alguns eventos estão acontecendo, pessoas que já foram ligadas ao governo falando sobre o centrão, fazendo algumas afirmações como não dá, Bolsonaro aí tá seguindo por um caminho que eu não consigo colar com o Bolsonaro e tudo mais, ou eu sou um problema para o Bolsonaro no caminho. É aquele tipo de fala que eu até entendo quem fala assim, mas isso é um fato comprovado, veja só, os conservadores saíram do governo e tudo mais. Beleza, entendo, mas ao mesmo tempo, cara, onde vocês querem chegar com esse tipo de fala? Falar que Bolsonaro ele abandonou o conservadorismo para se unir com o Centrão e só colocar esse discurso sem tentar entender algumas movimentações, só meio que criminalizar por criminalizar, para tentar derreter o apoio do presidente, tentar pintar como se ele não fosse um conservador, mas quem realmente é conservador é uma ala, ala super conservadora, enfim. Sobre esse tópico, tem um cara que achei muito bom na oratória, que é o Silas Malafaia. Ele comentou esses dias, ele participou de um programa aí do pessoal da direita conservadora, os conservadores como se eles intitulam. E eu quero mostrar aqui para vocês um recorte da fala do Malafaia. Olha isso daqui. Que a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi tinha Saul como inimigo, tinha Moabitas como inimigo e filisteus como inimigo. Mas Davi, para não morrer, teve que fazer acordo com Moabitas, para poder proteger a sua família, senão ia morrer. Eu acredito em certas coisas. Nós não podemos ser ponta de faca em tudo. Foi dito aqui, como é que um presidente em 2 anos vai mudar uma cultura política que se arrasta há 30 anos no país? Como é que um presidente, qualquer um dos senhores aqui, se chegasse a ser presidente, ia fazer o quê? Ia tomar um impeachment? Não tem acordo com ninguém? Não faz acordo com ninguém, então também não governa. Então peraí, minha gente. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, você não pode ser mais justo do que o rei. Uma justiça cega vai levar você a cometer erros. Como também uma misericórdia leviana vai levar você a cometer erros. Por isso que as 2 bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Essas 2 bem-aventuranças estão uma do lado da outra. Então, eu acredito, gente, a minha pergunta é, nós estamos aí, vamos entrar aí no 4º ano do governo. Qual é a denúncia de corrupção?
Qual é o cara que o presidente colocou que está arrumando dinheiro para ele ou para o seu interesse político? Então eu acho o seguinte, você tem um modelo e você tem uma maneira. Você não pode se entregar a esses caras. Por exemplo, quem não sabe que eles queriam Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura, estatais? Isso não foi dado. Porque isso é muito caro. Porque isso aí é o cerne de toda essa bandidagem. Então, você tem que fazer um jogo político, você tem que ter jogo de cintura. Uma coisa é campanha eleitoral, minha gente, outra coisa é governar. E governar debaixo de uma cultura que não foi o presidente que elegeu esse parlamento. E vamos lá. E os parlamentares que foram eleitos com o nome de Bolsonaro e que viraram traíras da noite pro dia? Então você vejam, os caras que foram eleitos, só foram eleitos por causa de Bolsonaro. Nem esses caras, imediatamente que Bolsonaro contrariou aí uma meia dúzia deles, começaram a atacar e a deixar o presidente de lado. Então, isso é um jogo muito difícil. Eu acredito que o presidente... Aqui já tá de bom tamanho, dá pra ver muita coisa. Tem mais uns 40 segundos, inclusive na velocidade mais rápida que a Katsuki colocou. Mas, gente, pensa só o seguinte. Eleição, cara, é eleição. Você tem que realmente conquistar a população, tudo. Você coloca o seu projeto em campo. Um projeto assim, cara, que eu acho que o melhor do melhor do melhor, que você acha que é o máximo que você pode alcançar. Só que quando você assume, aí que começam os problemas. Eu não tô nem falando da pandemia, os problemas realmente assim a nível de base. Antes de chegar no argumento, dá pra falar mais coisa, mas eu quero aqui mostrar como as próprias redes sociais reagiram a esse vídeo. O Ebert fala o seguinte, aula básica de política que os especialistas tinham que ter tido antes de se tornarem especialistas. Fácil demais ficar cobrando Bolsonaro a respeito de Centrão e etc. Sentado em casa, no ar-condicionado, engajando o público com discurso baseado em idealizações. Exatamente, o pessoal que está criticando o Bolsonaro está com um discurso de campanha, que é um discurso diferente de quem está governando. É muito fácil prometer que vai combater o sistema, o mecanismo, que isso, que aquilo outro. Muito fácil. E olha só o seguinte... Aí um perfil, ele respondeu ao Ebert, ele fala o seguinte, o PR não é inocente, Bolsonaro não é inocente, ele conhece muito bem o funcionamento do Congresso e da velha política, se não tem coragem para enfrentar o sistema porque prometeu, não votei nele para fazer alianças com o diabo, e nem carta ridícula com Temer, acorda, fanatismo é nocivo igual aos petistas, pronto, é o bolso-petismo, já vi esse discurso em algum lugar, hein? E o Ebert responde o seguinte, amigo, ele enfrentou até onde deu, fez muito para quem não tem base. Os ditos bolsonaristas hoje, que não traíram o Bolsonaro, são 40. Eu já chego lá também. Manteve ministérios mais blindados do que qualquer outro. Dizer que falta coragem é discurso canalha, estimulado por gente que posa de especialista e quer influenciar o governo, mas não tem moral para isso e começa a jogar contra. E aí... Eu, por mim, já ia levantar alguns pontos para vocês, mas você vê, a própria população já começa a entender diversos pontos. Em relação ao mesmo comentário, um cara ali estava falando que Bolsonaro se vendeu e tudo mais, mas já tem pessoas que realmente conseguiram entender a fala do Ebert. Você vê aqui o Betinho. Ebert, deixe a mente desses quer deixar a mente desses especialistas em pane? Faz uma pergunta. Me diga como que Moro conseguirá 306 nomes para aprovar uma PEC que não tem ninguém do Centrão. Na verdade são 308, mas você vê, o cara já pegou, esse é o melhor dos argumentos. Para todo mundo que critica Bolsonaro assim, cara, beleza, você está criticando. Me diz como conseguir 308 votos. Pronto. E o Betinho diz, a maioria não responde. Qualquer um que estiver na presidência terá de lidar com os caras. O Lucas completa falando o seguinte, só na base da chantagem, terabytes da Lava Jato, o Moro consegue alguma coisa, por isso que o cidadão desse naipe não pode ser presidente. Só complementando, você vê. Ambos argumentos aqui, na verdade até fala, são coisas que eu até comento em vídeo. Não acho que eu sou o responsável por trás disso, mas eu tenho certeza que eu contribuo a fomentar, ideias, argumentos, entender como é que as coisas funcionam. Você vê, a própria população entende. Enquanto os grandes especialistas, eles criticam, até hoje eu espero. Qual a solução para ter 308 votos? Falar uma coisa assim, contar o milagre sem dar o nome do santo. Certa vez, conversando com um grande especialista, ele criticou muita coisa, assim, na época da eleição da presidência da Câmara. Uma PEC são 308 votos. E ele estava jogando pedra em Bolsonaro, né? Isso ano passado, tinha me ligado na época, grande especialista. E eu falei, tá, cara, mas qual era a solução? Porque a presidência da Câmara são 257 votos, não são nem 308.
Qual a solução? Ah, mas tá errado, não sei o que, Eu falei, mas qual a solução? Ah, mas não pode, vai fazer... Qual a solução, amigão? Qual a solução? E a pessoa não dá a solução. E a coisa continua sem solução. Mas Bolsonaro se vendeu pro Centrão, Bolsonaro é um covarde, Bolsonaro não combate o mecanismo, o sistema e tudo mais. Desconfie em quem sabe fazer, mas não te conta a solução. Desconfie muito. O Bolsonaro, sempre cirúrgico, né, fala o seguinte: saudades de quando a gente passava os dias zoando a New Left e sabia a diferença entre crítica e ataque. Porque hoje em dia tem uma galera que vê qualquer crítica como ataque e tem outra galera que ataca e se esconde atrás das críticas. Sim, você pode criticar e ainda apoiar. O problema é quando o que você chama de crítica é quando você espuma de raiva o dia inteiro, 24 horas, age como se o governo tivesse errado, independente da ação, ignora os inimigos que ele já tem e outros fatores envolvidos. Aquela turma, né? Se Bolsonaro faz a medida por liberdade, fez pra quê? O Supremo vai derrubar. Aí se Bolsonaro não faz nada, Bolsonaro não faz nada. Tem uma galera que é assim, né? A gente conhece. Entrando aqui no próximo tema de forma bem rápida, para vocês não ficarem com muita raiva. Olha isso daqui. A Elisa trouxe aqui essa matéria da CNN. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Pinheiro, afirmou à CNN que os desfiles da Marquês de Sapucaí só ocorrerão com 100% da capacidade de público. Porque os ingressos já foram vendidos e com 70% a festa, que é muito cara, não vai se pagar. Não, tem que ser todo mundo. O carnaval pode. Segundo ele, seria uma heresia obrigar os componentes das escolas de samba a desfilar de máscara. Eita! Não pode! É heresia! Quase uma religião. Olha só como são as coisas. Mas o seu filho, a Elisa, ela fez um comentário, né, sobre o tema. O seu filho em casa, trancado, sem aula presencial. Mas a escola de samba é 100% sem máscara, aglomerando, que isso não é heresia. Chupa Brasil. Olha essa. Restaurantes no Rio ignoram determinação da prefeitura e não cobram o passaporte. Quem acompanhou no passado, né, o que a Globo fez, aquele caos, visitando locais, né, junto com fiscais, descendo o lombo no povo brasileiro, pronto, dobraram a meta. Dos 7 lugares visitados pelo RJ1, apenas um pediu documento. O Sindicato de Bares e Restaurantes afirmou que é a favor de todas as medidas. A Paula Marisa diz, né, vocês lembram daquela cena de comerciantes chorando de desespero por causa da fiscal que os impediu de trabalhar, além de aplicar multas pesadas? Pois... agora teremos a segunda temporada de fiscalização. Tudo patrocinado pela Rede Globo. Essa aí adora. Lá vem o Átila. Estamos no caminho para transformar a pandemia em gripe. Tô até com medo dele falando isso daí, né? O microbiologista acredita que novas variantes surgirão, né? Mas a imunização fala que a mortalidade seja controlada. Ele diz, pronto. Agora, né, tá se transformando em gripe. Segundo o profeta do caos, que fez a previsão de coisa, né? Ciência. Tudo assim. O cara errou todas. Eu tô começando a ficar com medo, que é o que todo mundo deseja, né? Que vira uma gripe comum. O cara errou todas. Lá vem o Átila. E olha só isso daqui, que tem a ver com a pandemia. Rede, o partido do Randolfo Rodrigues, entrou no Supremo com um pedido para que a Corte reconheça a atribuição dos conselhos tutelares na fiscalização da imunização de crianças e adolescentes. O partido ainda quer, né, que as escolas sejam obrigadas a informar os casos de quem não tomou aos conselhos. Segundo o pedido, os conselhos poderiam fazer requisições de informações aos pais ou guardiões legais sobre a imunização e, se necessário, multar em 3 a 20 salários quem descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar a não colocar a criança, né, apta a ter o passaporte. Esse é o Randolfo Rodrigues, partido dele, na verdade, né? Partido Randolfinho, a rede. Os pais, né? Os pais não têm direito a nada. Tem, no máximo, a pagar a conta sem reclamar. E para garantir, né, que isso daí vai acontecer tudo numa boa, sem ninguém falar nada,
e tentar criminalizar quem levantar a voz contra isso. Você vê, ó, Unifesp divulga carta em repúdio a médico negacionista. Não dá o nome do médico, já coloca lá, ó, pecha, negacionista, ista. Quem discordar do Randolph, lá do partido do Randolph Reagan, negacionista. Que Deus proteja as crianças brasileiras, viu? Que tá complicado. E aqui é uma matéria no mesmo âmbito. O Globo proíbe jornalistas de criticarem o BBB nas redes sociais. Carlos vai ter uma piada, né? Capaz de dar 72 horas para Bolsonaro explicar por que a Globo está censurando seus funcionários. É tipo isso. E já pegando aqui um gancho no próximo tema, vamos correr para que eu dou preciso de um tempinho. Olha isso daqui. É um tema breve, mas importantíssimo. Lá vem o Jota. Olha a manchete lá embaixo primeiro. Ó. Entenda por que há risco da justiça banir o Telegram no Brasil. Eu trouxe uma matéria em vídeo recente que falava, acho que foi uma matéria no Globo, que o TSE mandou uma carta desde dezembro, lá em Dubai, não encontrou ninguém, e aí fica bem complicado, né? A gente fez nossa parte, a gente está tentando conversar com o Telegram, mas o Telegram não quer conversar com a gente, então o jeito vai ser meio que banir. Era uma matéria, claro, mostrar, estamos fazendo a nossa parte, depende do Telegram. Mas enfim, ó, as tentativas seguidas e frustradas das autoridades brasileiras de contatar o Telegram em diferentes investigações podem acelerar uma decisão do judiciário sobre o funcionamento do aplicativo no Brasil. Confira a análise. O Jota é um portal do âmbito jurídico, assim como o pessoal do Conju. E aí ele trouxe aqui uma pequena fala da nova ministra do TSE, Maria Buchaneri, em entrevista para Marie Claire. O Marco Civil só responsabiliza plataformas digitais se descumprirem ordens judiciais. E temos uma plataforma que não recebe ordem judicial. Precisa mudar. Proibiremos o Telegram no Brasil? Algo precisa ser feito. Existe uma desconfiança por parte do TSE de que, fora do país, essas plataformas sejam mais ativas na retirada de conteúdos e na contenção de fake news, enquanto que por aqui são um pouco mais lenientes no combate à desinformação. Essa segunda parte eu não sei, né? Assim, pô, num país combate mais, num país combate menos, só no Brasil que não, por quê? Porque é Bolsonaro que é direita, enfim. Eu realmente entendo a preocupação, eu realmente entendo. Pô, você tem uma plataforma, você tem um veículo que a justiça às vezes não chega, porque é o seguinte, pô, a gente não dá pra negar que existem pessoas que usam pra vender coisas que são proibidas, sabe? Propagar ideias que realmente são ideias criminosas, de verdade, né? Então a gente compreende isso daí. Compreende isso. Só que, para tentar, né, coibir os grandes problemas, você tirar um serviço do ar, um serviço inteiro de comunicação, é complicado. É complicado. Se eu tiver que falar para vocês qual seria a minha aposta, eu acho que o Telegram vai ser banido. Sabe por quê? Não porque o pessoal tem raiva de Bolsonaro nem nada, não sei o quê. Sabe qual é o ponto que me leva a crer que o Telegram vai ser banido? Sérgio Moro não tem Telegram. Sérgio Moro não tem um Telegram. Ele tentou fazer, não foi pra frente, né? E não tem. Ele que tá aí todo dia rodando, todo tava na Jovem Pan, até assumiu, né, que nunca... Ele assumiu ontem, assumiu que ele nunca fez nenhum comentário em defesa das velhinhas que estavam apanhando nas praças. Ele falou que teve uma reunião a portas fechadas, que ele falou com o secretário de segurança, e você tem que acreditar que é verdade. Que aí ele comentou, uma reunião a portas fechadas. Acredite no Moro se quiser. Mas ele assumiu que publicamente nunca falou nada. Então assim, né? Eu acho que vão banir. Se tiver que falar, eu acho que vão banir. No Brasil. Vai ter algum banimento. Como vai fazer? Não sei. Já tem caminho, a gente já mostrou isso no passado. Eles já acharam, assim, caminhos técnicos para isso ocorrer. Acho a situação complicada. E nesse mesmo esteira, ataques de candidatos às urnas entram na mira da OAB. Pedro Felipe Santa Cruz, né, que quer ser aí o candidato, Eduardo Paes quer colocar ele como governador do estado do Rio de Janeiro, tá aí o AB. Então, assim, eu acho que isso será um tema que eu até recomendo a todos vocês, quem for falar qualquer coisa, pense bem no que vai escrever, evitem fazer ofensas, no nível da ofensa e normalmente assim, da ironia com certos temas, a gente perde todas, vem perdendo todas e às vezes até legitima algumas ações que tomam contra a direita. Então, pelo amor de Deus, pensem bem, reflitam, né, como vocês usam as redes sociais, interagem. Que tá aí. Vocês sabem como a oposição opera.
E só para falar aqui uma coisinha que tem um pouco a ver, né? Assim, monitorar, né? Monitorar, ou às vezes assim, sem impedir que às vezes você monitorar, né? Você pode também coibir que informações relevantes cheguem às pessoas. Esse é o meu grande medo, né? Pô, você tira um serviço do ar que pode levar boas informações, boas notícias para pessoas, e enquanto boas notícias podem ser levadas à frente, achei que é uma notícia interessante, né? Não me interessante, não é boa, mas interessante, para entender como é que as coisas funcionam. O André Porciúncula, nosso secretário lá da Cultura, fala o seguinte: a quem interessar, as empresas do Grupo UOL e Folha, de São Paulo, pertencentes aos mesmos donos, durante os antigos governos, tiveram mais de 46 milhões de reais em benefício da Rouanet, através de isenções de imposto de renda. 46 milhões. Tá aí os prints. E agora vamos para nossa grande confusão. O dia de ontem, o Moro assumir publicamente, né? Graças a Cristina, né? Minha chefona lá da Gazeta. A Cris perguntou, por que ficou calado? E o Moro não tinha o que falar. Mas se o Moro ficou calado sobre a população sofrendo, tem um tema que o Moro está gritando. E ele não está gritando mais sozinho. E não está gritando só com o antagonista. E não está gritando só com o Deltan Dallagnol. Tem muito mais gente. Olha só. Ontem o Deltinha, que ama os legalistas, né? Ele é extremamente opositor. Normalmente quem recebe a peste garantista é o Gilmar Mendes, né? Que sempre atacava. Aí ele compartilha o Bruno Dantas, falando, né, que ele compartilha o Cláudio Dantas, sobre matéria lá do TCU, né, que acolheu um novo pedido do Lucas Furtado. Aí o Deltinha fala, onde estão os garantistas? Em total desespero. A Sarita fala, vivi para ver Dallagnol e sua turma clamarem pelos garantistas. O mundo dá voltas. E o Carlos Bolsonaro fala, por que essa corja está tão desesperada quanto a esse assunto? E pessoal, sem brincadeira, eu acho que o Moro tem medo de ser preso. E eu conversei, o pessoal falou, cara, a depender do tipo de contrato, do que ele recebeu, do que ele fez na Aros e Marçal, pode aí, né, ter um desdobramento, pode ter um inquérito, e a depender do que tentarem enquadrá-lo, ele pode ser preso. Gente, é só abrir as contas. Não tá mandando fazer nada mais. Nada mais. Inclusive o TCU, né, concedeu, MP do TCU terá acesso integral a contrato de Moro com consultoria. Quando tiver acesso ao contrato. O Lucas Furtado vai ter acesso. E aí, olha só. O Moro, aqui em cima, ó. Então, que é certinho. Retuitando o Alessandro Vieira, do Cidadania. Pô, do Cidadania apoiando o Moro? Sim, cara. O Cidadania, quem é o dono, é o Roberto Freire. Amigo pessoal, assim, de frequentar a casa do Luciano Huck. Se você não se lembra, eu acho que desde 2020, não, 2021. Em 2021 teve aquele almoço onde o Moro convidou o Luciano Huck. Não sei se você lembra, também já comentou em vídeo recente. Quando o Moro saiu do governo, ele falou com o Luciano Huck. E a Vaza Jato também mostrou diálogos entre o Moro e o Luciano Huck. Eles são amigos. Então tem total conexão, né? Pô, Cidadania, Roberto Freire, Luciano Huck, Sérgio Moro. Então, o Alessandro Vieira vem a público falar, ó, apresentei representação por abuso de autoridade em face do Bruno Dantas. É só mostrar, olha o nível que tá chegando pro Moro não mostrar o contrato com a Álvares e Marçal. Eu acho que o Moro tá com medo de ser preso. Ele que diz, né? Faça a coisa certa sempre. Eu tô começando a pensar. Ainda junto com essa matéria. Não vai rolar, Bruno. Álvares e Marçal já informou ao TCU que a remuneração do Moro, como consultor privado, né, da divisão de disputa e investigações, está protegida por uma cláusula de confidencialidade e só o ex-juiz pode decidir sobre sua divulgação. Ué, então o Moro pode decidir, o Moro pode mostrar que ele não tem nada a dever, que ele não fez nada errado que possa levá-lo à cadeia. Olha assim, ó, cara, eu não fiz nada que eu mereça ir pra cadeia. E mostra. O time de advogados da companhia também está ciente que Bruno Dantas não tem jurisdição sobre os contratos entre entes privados sem envolvimento de recursos públicos. Olha só, ainda cara de pau, né? Não vai rolar Bruno, soltando piadinhas. Gente, era só mostrar as contas. E tava tudo resolvido. Beleza. Faça a coisa certa sempre. O Tacla Duran, ele faz uma pergunta, eu realmente quero saber a resposta, porque se isso aqui for verdade, a gente tá falando de valores entre 10 até 99 milhões. Ele pergunta, o Russo, é verdade que o motivo, né, pelo qual você protesta tanto contra a publicidade do seu contrato, né, celebrado com
E a Lina Clareza, em conflito de interesse, tem 8 dígitos. 8 dígitos, rapaz, pô, 8 dígitos é pelo menos 10 milhões, hein? Pelo menos 10 milhões. Sabe assim? E o cara não abre as contas. Não abre as contas. Os mamateiros querem tanto o fundo eleitoral do União Brasil que já fomentam intrigas entre Moro e a cúpula do Podemos. É o fundão eleitoral do bem. Fundão eleitoral do bem, ó. Se o projeto do Podemos não serve, se for por falta de adeus, até logo. Ainda coloca lá a cara do Álvaro Dias, né? Não é aleatório. A gente comentou no vídeo de ontem, né, sobre a nova confusão, a nova matéria da Veja, que cai como uma bomba aí no colo do Moro, do Podemos, do Álvaro Dias, mostrando lá que basicamente as palavras da Veja, que basicamente quando a Vara de São Paulo mandou o processo do Álvaro Dias para a Vara de Curitiba, ficou basicamente 3 anos parada, e eles mandaram de volta para São Paulo sem passar pela PGR, que a Veja fala que seria o caminho comum. Tudo bem. Mas enquanto o Moro não sai do Podemos, ontem recebemos uma notícia. O Renato fala o seguinte, ó, desesperado com a matéria da Veja, que atinge em cheio o Álvaro Dias e o Moro, Mainardi propõe ao Podemos contratar o MBL para conter os danos nas redes sociais. E o Carluxo relembra aqui a foto, né? Moro e Dória, Dória e Moro, lembrando que quem já acompanhou o MBL há muito tempo sabe que o MBL atuou muito para ajudar o João Dória. E sobre esse tema, olha só, o mamateiro Mainardi ele não esconde. MBL com Moro. Com o MBL, Moro ganha um aliado de peso, sobretudo nas redes sociais, que são determinantes durante a pré-campanha. E vamos adiantar porque a parte interessante é quando começar a falar do doleiro Alberto Youssef e alguns banqueiros aí que parecem que gostam do Sérgio Moro. Mas vejam só, o Leandro Ruschel, ele trouxe uma matéria que a gente já comentou em vídeo várias vezes, uma matéria interessantíssima dos ex-colaboradores do MBL, onde cita o caro Luciano Ayan. Olha só. A autocrítica do movimento esbarra em fantasmas dos verões passados, né? Autores de blogs que ganharam popularidade entre 2017 e 2018 graças ao MBL dizem que o conteúdo publicado nesses sites era produzido a partir de orientações do grupo para atacar adversários. O gabinete do ódio do MBL? Vixe, um bicho aqui. Embora não publicasse notícias falsas no Jornal Livre, membros do MBL frequentemente nos pediam para fazer isso. Em alguns casos, eles mesmos com acesso ao site publicavam essas notícias que eu tratava de excluir assim que descobria. No texto, ele diz que o Jornal Livre foi criado e era comandado pelo consultor de tecnologia Carlos Augusto de Moraes Afonso, também conhecido como Luciano Ayan. Quando o MBL tretava com alguém, por exemplo, aí dá um exemplo, Rodrigo Maia, o Ayan chegava no corno do dia. Olha o gabinete do ódio. Olha como funciona o novo gabinete do ódio do Moro, né? Naquele dia, ele queria que a gente buscasse qualquer coisa útil para publicar contra o Rodrigo Maia e não precisava ser nada comprovado. Aí passava algum tempo, às vezes eram dias ou apenas horas, e o MBL fazia as pazes com o Maia. Então ele pedia para cessar os ataques. Olha como a Ayan operacionalizava os ataques do MBL. Palavra daqui do carinha, né? Uma das autoras de boa parte dos textos publicados em O Diário Nacional era a estudante Francine Galbier, que também já havia escrito para o Jornal Livre. Em contato com o UOL, ela diz que recebia uma remuneração pelos textos que fazia para os 2 blogs e os pagamentos, segundo elas, eram feitos pelo Luciano Ayan. E confirma que recebia instruções diretas sobre o que deveria escrever. Quem orientava as publicações em ambos os sites era o Ayan, além de pessoas do próprio MBL como Renan Santos, que pedia conteúdos a serem publicados nesses blogs, uns atacando adversários políticos do movimento e outros destacando ações de membros do MBL. Ou seja, se prepara para chover publicações a favor do Moro e contra Bolsonaro, contra os adversários. Em contato com o UOL, Renan Santos, um dos fundadores do UOL, afirmou que a relação do grupo com Luciano Ayan sempre foi de amizade. Nada muito formal, né? E que a responsabilidade pelo conteúdo publicado dos nobres é do Ayan, não é minha não. Mas reconheceu um erro, né? Que a MBL admite ter cometido. Esses blogs sempre foram do Ayan. A gente tem uma relação de amigo de muito tempo, desde 2014. Aí vem aquele podcast, né? O Rogério Vilela. Não, porque todo episódio agora o Rogério Vilela fala que se a esquerda é raivosa, a direita também é. Não, tem uma galerinha na direita, uma galerinha na direita. Eu dia que ele pegou pilha, né? Levou um post meu quando eu falei que era a turminha do Ayan, turminha da MBL. Rogério Vilela.
Rogério Vilela hoje é uma das grandes peças, assim como o Ayan é parte da turma desde 2014, o Vilela já subiu desde o ano passado, né? Ajudou a alavancar, ele mesmo atribui, né, a ida do Danilo Gentili, que faz parte, aí não precisa explicar, né, a relação entre o Danilo Gentili e o MBL. Ele tinha a nossa rede à disposição para divulgar o site de notícias dele. Era óbvio que rolou, pô, foca nisso aqui. Mas o controle editorial era todo do Ayan. Procurado, Ayan não respondeu às perguntas específicas. Olha. Apenas admitiu ter publicado informações que não eram verdadeiras no blog, mas reconheceu que exagerou nos ataques a jornalistas e adversários. Ayan também não respondeu um questionamento do UOL sobre possíveis repasses de dinheiro entre ele e o MBL, mas admitiu que a receita gerada foi um fator importante na sua atuação na internet até 2018. E bastou o MBL realmente ia falar, não, tô no carrinho do Moro, uma única pessoa, e uma coisa que acontece todos os dias. Aqui foi a única pessoa. A Soraya, ela trouxe 3 prints. Olha só. Talvez você curta. Recomendação do Twitter. A recomendação do Twitter. Cláudio Dantas, Antagonista e Diogo Amorim. Todos do mesmo grupo. Uma fala do Kataguiri. O crescimento de Moro passa necessariamente por uma campanha com tom de denúncia. Ela fala, pô, jornalismo sincronizado, apenas uma pergunta. Gente, são todos os dias diversas pessoas mostrando assim que o Twitter só fica recomendando. Vez ou outra o pessoal tá falando, não, agora tá aparecendo um post, outro de esquerda, quem sabe. Mas é assim, é MBL Moro, antagonista. Cara, eu acho que isso aqui tá com um cheiro de coisa estranha. Mas enfim. E aí vamos entrar no nosso tema propriamente dito. 14 minutos para bater 1 hora. Espero que não passe de 1 hora. Gente do céu. Podia ser só mais um vídeo. Tinha mais assunto para comentar interessante de hoje, mas não tinha como passar sobre isso daqui. Lá vem a Bia do STF. A Bia do STF, viu? Não é qualquer Bia, não. E ela me trouxe umas matérias que eu falei, cara, eu não sei como interpretar isso daqui assim, sabe? Porque eu tô chocado. Ela relembra que é uma matéria que eu nunca tinha lido. O Grupo da Mão Invisível. 2 meses de conversa no WhatsApp do MBL. E aqui não foi na Vaza Jato, não. Matéria de 2017. O Grupo Invisível. Eu grifei aqui esse negócio aqui do Pederô, mas começa aqui, ó. Olha só. O grupo criado por um entusiasta do MBL serviria como interface entre o movimento e executivos de médio e alto escalão do mercado financeiro. Olha só. Trabalhando com o mercado. Pelo menos 158 funcionários de instituições como Banco Safra, XP, Merrill Lynch. Acho que o nome mais estranho é Merrill Lynch, que é americano. Banco Safra, um outro conhece. Agora sim, a XP, eu acho que dessas 3 é a mais conhecida. Acho que a maioria de vocês, que assim de forma recorrente, já falou, cara, XP, Itaú, Família Setúbal, Luciano Huck, Ih, rapaz, tá. Objetivos iniciais dessa união. Levantar dinheiro para financiar o MBL e levar as pautas dos executivos às discussões públicas e aos encontros a portas fechadas que os membros do MBL teriam com políticos e lideranças nacionais. Contudo, muito mais seria dito. Não pode chamar isso aqui de lobby, não? Só uma pergunta. Mas a Bia não só fez essa matéria. Por que o estalo foi isso daqui? XP pagou palestras de Moro para clientes exclusivos. Normal, dinheiro com palestras. Alexandre Betâmio, chefe de negócios de Wall Street, é o link da bolsa com Sérgio Moro. Esse é do Merrill Lynch. E o Banco Safra. Aí agora a coisa foi complicada. Acordo da Lava Jato que blincou o Banco Safra de punições por negociar com o doleiro Alberto Youssef. Alberto Youssef, Merrill, que patrocina a MBL. Ih, meu Deus. Mais uma vez aparece o Alberto Youssef. Né? Não tem como, né? Mas vamos olhar a história. E olha só o seguinte, olha só. A começar, né? Muita gente critica várias ações da Lava Jato. E você vê, enquanto eles foram com tudo, mas com tudo pra cima das empreiteiras e destruíram várias, com os bancos, foi cooperação. Ó,
Após punir empreiteiras, Lava Jato adota cooperação a investir com os bancos. Com bancos são diferentes, né? Muito poder real envolvido, bancos às vezes internacionais, né? Que trabalham com o sistema de compliance a nível internacional, né? Pô, muita coisa boa. Olha só o seguinte. Como os grandes bancos escaparam da Lava Jato? Coisa agora vai começar a ficar intensa. Antes das negociações com Palocci, porém os procuradores já levantaram a tese de que os bancos lucraram com a corrupção, antes mesmo do Palocci, preferindo o silêncio ao escrutínio de movimentações suspeitas, como mostra o diálogo do início desse texto. Teve a delação do Palocci, que acho que cita o Lula umas 360 vezes, mas cita vários bancos, eles não aceitaram. Embora a hipótese parecesse plausível, a Força Tarefa estabeleceu como estratégia fazer acordos com essas instituições em vez de investigá-las, esmiuçando seu modus operandi, a exemplo do que foi feito com as empreiteiras. É o que se consta no documento Ideias, Metas, Força Tarefa Lava Jato 2016-2018, enviado em um dos chats em 2016. Já mostro para vocês, né? Nessa lista, trazia um resumo das ações futuras para cercar empreiteiras, bancos, doleiros e políticos. Nessa lista constavam nomes como da Dilma, Paulo Vieira Souza, ex-diretor da estatal, da Petrobras, da Dessa, e acusado de ser o operador financeiro do PSDB. Para empreiteiras, a meta era apresentar ações penais, já que era necessário responsabilizar todas as empresas. No caso dos bancos, no entanto, descreve-se o objetivo de fazer acordos a título de indenização por lavagem de dinheiro e falhas de compliance. Olha só, né? Compliance. Você propõe não fazer aqui alterações no compliance. Aí o banco vai ter que contratar auditores, auditoria e tudo mais. E você sabe como é que as coisas funcionam, né? Essa opção, segundo conversa entre procuradores, levava em conta o chamado risco sistêmico, blá, blá, tititi. Não acho que é por causa disso, não. Aí tá lá a planilha, ó. Acordo com bancos, né? A título de indenizar por lavagem de dinheiro e falhas de compliance. Em 21 de outubro de 2016, Dallagnol enviou uma mensagem sugerindo a instalação de um inquérito civil público para apurar as falhas de compliance dos bancos. Compliance. A ideia, segundo ele, era pintar tempestade na portaria, ou seja, solicitar informações sobre investigações internas e assim pressionar o setor a sentar à mesa de negociação com a força-tarefa. Senta aqui, vamos negociar, vamos rever o seu compliance. O que o Sérgio Moro foi fazer quando saiu do governo? Trabalhar com compliance. Tem uma ex-ministra que também ela saiu do Supremo mais cedo e ela foi trabalhar com compliance e nos Estados Unidos. Pesquisem. E, gente, eles rejeitaram a delação do Palocci. Levou um tempo até eu entender, mas não sei se vocês vão entender assim em uma única explicação. Mas a delação premiada, ela no fim das contas, é a melhor coisa que existe para o sistema. A melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe para o sistema. Porque não importa o que você fez de errado, se você for um dos amigos do rei, você pode fazer uma delaçãozinha. Dá uma fatia do bolo, talvez uma fatia grande. Você vai ficar com um pedaço do bolo grande para você. Mas o mais importante, você vai passar ileso. Porque você fez uma delação. Delação para uns, delação para outros. Você é só olhar quem teve o direito à delação e quem não. Um grande exemplo, o Eduardo Cunha, que a galera fala que realmente ia derrubar metade do Brasil, nunca quiseram. Já do Alberto Youssef, né? Mesmo o Moro falando que era um criminoso, né? Sem jeito, meu Deus, que ele não cumpriu com os acordos passados, o Moro deu a segunda chance. Você vê, assim, é uma coisa sensacional e às vezes não, essa delação aqui não presta. Palocci está citando os bancos e tá. Mas citou Lula 371 vezes. Se não me engano, 371. Não presta. Não esquece, daí essa não tá boa. Vamos rever aqui essa delação. Mas vamos continuar. Aí a Bia falava lá no Betâmio. Olha essa foto. O Bloomberg, o canal Bloomberg, tá aqui, ó. Esse cara aqui. Junto com o Betâmio, Rosângela, Moro e o João Dória. O Betâmio é do Merrill, né? Naquele banco. Tá lá no grupo do MBL. Aí você vê, ó. Ele galgou posições até se tornar-se presidente latino-americano do poderoso Bank of America Merrill Lynch. Dali subiu mais um degrau, subiu blá blá blá. Como parte da cooptação e premiação dos juízes, astros do golpe institucional blá blá, que é uma página que você está comentando, né? Promoveu numerosas palestras nos Estados Unidos que tinham como convidados de honra procuradores da República, juízes do Supremo e, obviamente, Sérgio Moro. Neste ano,
promoveram um pomposo evento que tinha como astros Moro e o americano o Bloomberg, conhecido financista e bilionário, ex-prefeito republicano de Nova York, que tem uma agência de notícias que sempre elogiou Dória e agora elogia Bolsonaro. Moro e Bloomberg foram agraciados pela Brazilian American Chamber of Commerce com o título de Homens do Ano. Em 2017, agraciaram Dória com a mesma honraria, uma honraria golpista. Aí, olha só. Esse mesmo Betâmio, fui dar um Google, olha o que eu achei. O executivo Alexandre Betâmio é o mais cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil do governo Bolsonaro. Isso aqui foi em 29 de outubro de 2018. Hein? Quem falou isso daí? E só quem comentou isso, pelo menos do que eu achei. Do que eu achei, eu só vi o Cruzoé e o antagonista, que é o mesmo grupo. E a gente meio que conhece, através aqui do Intercept, né, que, olha só, Lava Jato usou o site antagonista para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil. Alexandre Betâmio é o mais cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil, do governo Bolsonaro. Esses diálogos aqui até falam de outro nome, né? Do Betâmio não. Mas, estranho não? Um pouco estranho. E é o Merrill Lynch, o que a matéria da revista POI se refere como uma das pessoas de médio e alto escalão do mercado financeiro que estavam no grupo para ajudar o MBL. Vamos continuar. Moro vê prêmio como reconhecimento privado anticorrupção. Olha como o combate à corrupção, né, vem sendo bom para Sérgio Moro. Lucrativo, né? Nesta quinta, Moro participa também em Nova York de um evento do LEAD. Ele recebeu esse prêmio e de quebra ainda participou de um evento do LEAD, empresa de Dória, sobre investimentos no Brasil. Realmente, sobre investir e ganhar dinheiro, o Moro é um especialista. E aí você vê isso daqui. Porque, como se já não bastasse o Banco Safra e o acordo lá, né, que fala lá do Alberto Youssef, esse mesmo Merrill Lynch, esse mesmo banco, ajudou doleiro Alberto Youssef a trazer 3 milhões e meio de dólares para o Brasil. Meu Deus! O doleiro Alberto Youssef, preso em março na Operação Lava Jato, teve a ajuda do Banco Norte-Americano, adquirido pelo Bank of America em 2008, para trazer muito dinheiro. A declaração foi feita pelo advogado Carlos Alberto Pereira da Costa. Uma das relações aí, né? De acordo com o advogado, o banco montou um esquema para esconder a falta de origem do dinheiro do Alberto Youssef, que teria depositado 3 milhões e meio de dólares no Merrill Lynch, que, por sua vez, abriu uma linha de crédito para a empresa controlada pelo doleiro, a GFD Investimentos. Rapaz, eu não entendo só como o Moro, né, aceitou mais uma delação do Alberto Youssef. Você vê isso daqui, ó, que a gente ficou sabendo depois das matérias da Vaza Jato. Encontro secreto de Deltan foi com bancos réus em ação da Petrobras. Teve um encontro aí meio secreto, hein? O bate-papo secreto do Deltinha foi com o Banco Céu. O encontro foi bancado pela XP, a XP que a gente fomentou no início. Mas o procurador nega que tenha recebido dinheiro para falar com os representantes do banco. Não, mas não recebi nada. E não tem nenhum conflito de interesse. Nenhum. A conversa com os representantes dos bancos aconteceu em São Paulo em 2018, em junho. As informações estão em mensagens do Telegram tocadas entre Deltan e uma consultora da XP divulgadas no Intercept. Segundo a consultoria, participaram. Eu grifei aqui, né? Só para ver um deles que estava lá. Cadê meu mouse, seu? Ó, o Merrill Lynch. O mesmo banco tava lá de novo, né? Mas, tá bom. Eu só acho que é só uma coincidência muito grande. Vários bancos assim, gigantes, né? Sensacionais. Vários bancos. Ele fala em negrito os bancos que contam as duas listas. Que são os bancos que participaram dessa consultoria e os bancos que foram arrolados como os réus em ação coletiva contra a Petrobras dos Estados Unidos. Fala os bancos aí, ó. Que tiver em negrito é que tá na ação e também estava na consultoria. Os bancos foram arrolados como os réus porque deram aval ao sistema de controle interno da Petrobras durante o período investigado e chancelaram as auditorias feitas na companhia, né? O compliance, eles chancelaram, o compliance tá bom. Mas nenhum deles arcou com a multa paga no processo, como parte do acordo assinado com os acionistas. Olha só, né? Só quem pagou a conta foi a Petrobras, que é quem paga o povo brasileiro.
Só quem pagou foi a Petrobras. A Petrobras pagou sozinha 3 bilhões. 3 bilhões a Petrobras pagou. Né? A Petrobras que é o seu dinheiro. Já a PwC, né? Compliance. A auditora contratada pela estatal fez um acordo separado em que pagou uma multa de 50 milhões. Olha, 3 bilhões. Meu Deus do céu, velho. Vocês estão entendendo, gente, como é que funciona o compliance? Compliance. Assim, ó. Ela pagou de multa 50 milhões. Mas quanto, né, quantos bancos, apareceu tudo mais, quanto eles tiveram que pagar, né, por serviços de auditoria interna para melhorar o compliance? Quanto pagou para melhorar o compliance para empresas privadas? Quanto pagou? Quanto gastou? Né? Porque teve que mudar o compliance das empresas. Quanto? Me conta. Não sabe, né? É só olhar a árvore marçal, o contrato é sigiloso. Mas para a Deltan não houve conflito de interesse. O encontro com o banco vai passar um pouquinho de hora, já passou na verdade. Não discutiu a ação que ocorreu nos Estados Unidos, mas aconteceu apenas para tratar da pauta anticorrupção. Olha tudo o que acontece nesse país em nome da pauta anticorrupção. Você tá entendendo, cara? A direita foi sequestrada por esse discurso da pauta anticorrupção. Segundo o Ministério Público Federal, o encontro de Deltan com os bancos foi para tratar da campanha Unidos contra a Corrupção. Ai, vamos combater a corrupção, vamos. Ele também diz ter levado com ele um representante da Transparência Internacional, aquela ONG que depois ia cuidar, né, dos bilhões do contrato do acordo leniense da JF, meu Deus, a ONG lavajatista, a ONG que inclusive defendeu o Fachin quando tomou a decisão contra o Lula, a ONG que recebe financiamento do George da Open Side Foundation, meu Deus do céu, cara. É muita cara de... Não falei nada. Ai, olha, ONG internacional financiada por vários governos da Europa e por agências governamentais dos Estados Unidos que apoiou a Lava Jato e seus protagonistas. A campanha era, na verdade, parte da campanha política dos procuradores da Lava Jato cabeçada pelo Deltan. Conforme mensagens de Telegram obtidas pelo Intercept, Deltinha, o procurador, pretendia usar a fama que conseguiu com as investigações para ganhar dinheiro com palestras e lançar a si e a colegas candidatos ao Senado. Deltinha candidato. E pra gente chegar aqui ao final do vídeo, um diálogo de fevereiro de 2018, que eu achei muito estranho, com Deltinha, com Pozobon, Robito. Recebemos o seguinte convite. A XP quer você de novo este ano, mas quer fazer um painel com você, com o Dr. Carlos Fernando, será que é o Boquita, o Diogo, será que é o Diogo Castor, aquele que foi até afastado, e o Robinho, Robito, Diogo, Carlos Fernando, só os maravilhosos. Querem os 4. Alguém da XP irá fazer perguntas, não é show, vocês fariam isso, certo? Eu fiquei super animado, acho que vai ser o melhor painel ever. Temos que ver uma data entre 20 e 22 de setembro. E fala o que você acha, por favor. Para você ofereceram 25 mil. Tem risco de imagem, mas CF e eu achamos que dá para irmos, apesar do risco. Aí o Roberto Pozobon diz o seguinte, o Castor também achou que não há risco, Delta. Faz uma pergunta, né? Ele... Castor respondeu, vou ficar rico. Achamos que há risco sim, mas que o risco tá bem pago. Moro, abre as contas, Moro. Abre as contas. Quem não deve não teme, irmão. Abre as contas. Tá estranho. Você é o bastião da moralidade. Abre as contas. Não precisa ter medo de nada. É porque tá parecendo isso daqui. Tá parecendo que você tá com medo dessa foto. Tá feio. E ficamos por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, se gosta do meu trabalho, considere aí. Se torna membro do canal, me apoia pelo Patreon. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.